Bem-vindos. Eu sou a professora Elza Nefa e estou aqui apresentando para vocês a aula, videoaula, Agroecologia, Limites e Possibilidades, como contribuição do doutorando Bruno da Rocha Mendes, que é meu estagiário no Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da UERJ, para a disciplina Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais do Departamento de Estudos em Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação da UERJ. Essa disciplina ela é ministrada por mim, pelos professores José Bessa e Guilherme Vargas. Ela destina-se também à comunidade acadêmica em geral, interessada na temática socioambiental. Agora eu passo a palavra para o Bruno da Rocha Mendes, que é quem vai ministrar a aula para vocês. Boa aula. Seja bem-vindo à nossa videoaula sobre agroecologia, um tema atual e de suma importância para as questões socioambientais. Você está convidado a nos acompanhar na discussão de conceitos, metodologias e práticas que estão ligados à agricultura no Brasil e às relações com a agroecologia. Trataremos de múltiplas interações da agroecologia com as suas dimensões ecológica, política e socioeconômica. É importante termos em mente o conceito de sistemas agroecológicos, que, de um modo geral, buscam a implantação de metodologias e técnicas produtivas que visam a proteção e menor degradação ambiental. São sistemas de agricultura que ajustam e protegem a degradação do meio ambiente. Existem diversas definições para o termo agroecologia. Gostamos da definição de Altieri, que leva em consideração a base científica e um processo de transição, deixando claro que a busca por alternativas mais sustentáveis precisa de validação científica e tempo para a implementação. Segundo Altieri, a agroecologia são princípios, conceitos e metodologias para estudar, analisar, dirigir, desenhar e avaliar agroecossistemas, com o propósito de permitir a implantação e o desenvolvimento de estilos de agricultura com maiores níveis de sustentabilidade, através de uma base científica que apoie o processo de transição para uma agricultura sustentável, nas suas diversas manifestações e ou denominações. Você certamente já ouviu falar em agricultura, agronegócio e até mesmo agronomia. Mas você sabe o que é agroecologia? Uma definição simplista dessa ciência seria o estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica, ou seja, é um tipo de prática agrícola que utiliza recursos naturais com consciência, respeitando e preservando a natureza desde o plantio até a colheita. A agroecologia é uma alternativa para o modelo de agricultura atual, a conhecida monocultura, que causa a diminuição da biodiversidade e esgota os nutrientes, bem como a qualidade dos solos. A agroecologia propõe, então, opções sustentáveis para que o solo seja sempre produtivo e que se trabalhe a favor da natureza, aumentando cada vez mais a biodiversidade ao invés de destruí-la. Analisando pelo olhar ganancioso da monocultura, pode parecer impossível manter a biodiversidade e mesmo assim produzir sem pragas, mas a agroecologia trabalha baseada no equilíbrio, ou seja, quando tudo está em harmonia, a produção flui. E se as pragas aparecerem, o agricultor percebe que há algo de errado e existem muitas técnicas sustentáveis para corrigir o problema e manter a biodiversidade. A agroecologia dispensa e condena o uso de agrotóxicos e adubos químicos solúveis, pois estes empobrecem os solos, contaminam os lençóis freáticos e os alimentos, além de provocar doenças graves em seres humanos e em animais. A agroecologia engloba diversos tipos de técnicas de cultivo e é uma construção coletiva de conhecimento baseada em povos tradicionais, agricultores, estudantes e profissionais. Além da valorização dessas técnicas, a agroecologia engloba um conjunto de transformações e movimentos sociais que visam empoderar e dar autonomia aos agricultores. Enfim, a agroecologia nos oferece alimentos saudáveis e valoriza a agricultura familiar. Tudo isso juntamente com a responsabilidade para com a natureza, sempre visando preservá-lo. Se você entendeu o que é a agroecologia, não se esqueça de deixar um curtir para ajudar o canal, compartilhar com seus amigos para eles também aprenderem mais sobre essa ciência e até o próximo vídeo.
Esse vídeo foi construído a partir da parceria com a artista Daniele Lages e o Núcleo de Agroecologia PT Capuã, que apoiam a agroecologia e visam o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Os ENAs, os Encontros Nacionais de Agroecologia, sempre foram grandes processos de mobilização do campo agroecológico, do movimento agroecológico no Brasil. O 4º ENA ele começou a ser organizado há mais de um ano atrás. Ele foi lançado na plenária nacional da ANA, que aconteceu em abril de 2017, aqui em Belo Horizonte. E a partir de então a gente começou a organizar um grande conjunto de atividades descentralizadas em todo o país. Nesse processo preparatório do 4º ENA, merece um destaque especial a organização da Plenária das Mulheres. Cansei de ser domesticada. Quero andar com os próprios pés. Organizar a rebeldia. E assim deixar de ser. Pela vida das mulheres. Sem feminismo. Obrigada. As mulheres, aqui estamos para reafirmar que a agroecologia se faz ao mesmo tempo com a construção de valores que signifiquem a emancipação das mulheres e, acima de tudo, estamos aqui para dizer que as mulheres constroem a história da agroecologia e, mais do que isso, as mulheres estão na vanguarda, na liderança da construção da agroecologia e da defesa dos bens comuns. Vem cá, boca índia, trabalhar na minha Jurema. Vem cá, boca índia, vem comigo trabalhar. Cá, boca índia, onde tu andava? Eu firmei minha ponte e mandei te chamar. Meu nome é Amanda Leite, sou lá do povo Chucuru do Ororubá, que fica entre a cidade de Pesqueira e Poção. Faço agroecologia no Sertão de Bimirim e vim para o ENA para poder trocar os conhecimentos, para poder adquirir também, para levar para o nosso povo. O ENA, para nós, está sendo muito importante porque ele cuida da nossa terra como os índios cuidam. Ok, acabou! Salve as matas, salve as pedras, salve o mestre rei do Ororubá e a rainha da floresta, salve os encantos. E diga ao povo que avance! E diga ao povo que avance! O ENA é um encontro que reúne as várias experiências de construção da agroecologia no Brasil. Experiências de agricultores e agricultoras familiares assentados da reforma agrária, de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, de povos de terreiros, de comunidades de agricultura urbana e coletivos de agricultura urbana no Brasil, trabalhos de juventude, coletivos de mulheres que se expressam nessa construção da agroecologia. Então o ENA é um grande momento de confluência
de vários encontros de agroecologia que ocorreram no último ano e meio pelo Brasil afora. Que todos possam ter bom trabalho, um grande encontro. Axé! Para o entendimento mais profundo, encaminhamos alguns livros para vocês. Vale lembrar que a agricultura existe desde 10 mil anos antes de Cristo, mas só a partir da década de 1950, com o desenvolvimento tecnológico na agricultura, em busca de maior produtividade, chamada Revolução Verde, os problemas ambientais começaram a ganhar maior relevância. Em meados de 1970, as primeiras manifestações em favor da agroecologia começaram a ganhar forma, em favor de uma sustentabilidade socioambiental. Os mapas mentais deste slide e do seguinte resumem os principais conceitos de agricultura: a intensiva, a extensiva, a tradicional, a moderna. Vocês sabem a diferença? É importante entender tais conceitos e analisar as características dos modelos produtivos utilizados na agricultura, pois essas diferenças suscitaram a transição para modelos mais alinhados à agroecologia. É importante entender e saber as principais características dos modelos produtivos dos principais ecossistemas. Estes modelos ainda existem e podem ser melhorados, buscando premissas da agroecologia. Outro conceito fundamental é o de agrossistema, que abrange um conjunto de valores e relações muito complexos, interligando sociedade e natureza com base nos valores, nas relações sociais, nas políticas, nas práticas culturais e ambientais, tecnológicas e econômicas. Esse quadro comparativo dos tipos de agroecossistema é um convite à análise dos tópicos que caracterizam os modernos, os tecnificados e os tradicionais. É preciso ler cada uma das características e comparar com os desdobramentos que ocorrem no meio ambiente e na sociedade. Por exemplo, podemos perguntar: como a compactação do solo atinge um ou outro tipo de agroecossistema? O ecossistema próximo e que outras relações possam advir dessas práticas? Na sua opinião, a comparação dos modelos de agricultura está representada de forma correta e imparcial? Então, por que não existe somente agricultura orgânica? O modelo convencional é prejudicial ao meio ambiente, mas seria possível existir somente o modelo orgânico? Quais seriam as alternativas? Lembre do conceito de Altieri, discutido no slide 4. Essa comparação pode ser feita de forma tão direta? Da mesma forma, o agronegócio pode caminhar para soluções socioambientais mais condizentes com a conservação da natureza e com respeito aos direitos humanos? O Brasil tem sofrido pressão por parte de outros países, no que tange às práticas socioambientais não alinhadas aos protocolos ambientais de sustentabilidade. O agronegócio está se ajustando a esses protocolos internacionais? Quais riscos ele corre nas relações comerciais se não se ajustar? Desde 2010, o Brasil adotou uma política de agricultura de baixa emissão de carbono, chamado Programa ABC. Neste programa, existem ações fundamentais, que são a recuperação de áreas degradadas, a diminuição de desmatamento e a integração lavoura-pecuária-floresta, conhecida como agrofloresta. Entretanto, podemos dizer que a comparação entre esses dois tipos de modelos é equivocada, uma vez que, no caso das monoculturas, o grande problema é a necessidade de se dispor de grandes áreas para a plantação de um único produto, como a soja, por exemplo, o que inviabiliza o compartilhamento de plantações e florestas. A prática de queimadas para a limpeza do solo é prejudicial ao solo e, além disso, causa poluição do ar. Atualmente, a sucessão de culturas, com as chamadas safra e safrinha, ou a manutenção do solo com forrageiras, são práticas estimuladas porque diminuem os custos com correção e adubação do solo, maximizando os lucros com o uso do solo mais otimizado. Em contrapartida, muitos agricultores ainda mantêm a prática de queimadas, muitas vezes devido à incapacidade técnica ou por seguirem práticas tradicionais. Uma questão fundamental é exatamente o acesso à educação. Como ela pode influenciar na adoção de metodologias e tecnologia na agricultura familiar e agroecologia? Quando comparamos o mapa de pessoas acima dos 25 anos, com menos de 4 anos de estudo, com o mapa de índices de utilização de tecnologia na agricultura familiar, fica claro que o acesso à educação provavelmente foi fator preponderante para uma menor adoção da tecnologia.
A educação e os projetos socioambientais são muito importantes nesse sentido. Nos últimos anos, a agricultura está se expandindo para o norte do Brasil, em busca de terras mais baratas e condições de produção mais atrativas. Estas áreas possuem menores IDHs e indicadores educacionais mais baixos. A expansão do agronegócio pode ajudar a melhorar essas questões? Mas as políticas públicas educacionais a favor de uma educação gratuita, laica e de qualidade devem ser implantadas no país de modo a beneficiar diferentes segmentos sociais, inclusive os pequenos produtores, que se utilizam de mão de obra familiar e têm demandas de conhecimentos científicos e de melhores condições de vida. Maior nível de escolaridade e de condições de vida de trabalho no campo incentivam a fixação do homem no campo e desafogam as aglomerações dos grandes centros, diminuindo a violência, os problemas de moradia e saneamento e outros fatores que estão inviabilizando a vida citadina. Simples práticas, como plantar uma horta, podem ajudar a disseminação de conceitos agroecológicos. Essas práticas podem ser implantadas nas escolas, em uma praça ou em um terreno baldio, mas é importante planejar e executar de modo a ter a participação da comunidade e o desenvolvimento de alternativas de comercialização para obter os melhores resultados, como os descritos no slide. Enquanto não temos leis, como na União Europeia, onde a economia circular já foi normatizada e está sendo implementada, se faz importante trabalhar e disseminar tais conceitos, como muito bem trabalhados no texto de Maurício Lopes, que foi publicado na Globo Rural de setembro de 2020. Nesse slide, apresentamos referências bibliográficas utilizadas na confecção desta videoaula e que poderão ser consultadas por vocês para aprofundamento da temática, caso desejem. E ficam aqui nossos agradecimentos e contatos. Finalizando, vocês têm aqui os meus contatos e o do Bruno, e os nossos agradecimentos, esperando que vocês tenham gostado e que vocês retornem para a próxima aula. Muito obrigada.